Olá! Neste vídeo, nós vamos ver como utilizar a razão de verossimilhança para uma variável de teste numérica contínua. Novamente, vamos utilizar como exemplo o conjunto de dados Pima Indias Diabetes que utilizamos no vídeo anterior sobre a curva ROC. Este conjunto de dados está disponível no pacote MLBench do R e contém observações de 768 mulheres com herança dos indígenas Pima, diabéticas e não diabéticas. Vamos utilizar a variável concentração da glicose no plasma em 2 horas em um teste de tolerância à glicose como variável de teste para o diagnóstico da diabetes mellitus gestacional. De modo análogo ao caso de uma variável de teste categórica com mais de 2 categorias de resultados possíveis, pode-se também usar a razão de verossimilhança em um teste cuja variável é contínua. Para isso, divide-se os limites dos valores possíveis da variável de teste em faixas e calcula-se a razão de verossimilhança para cada faixa. Essa tabela mostra o cálculo da razão de verossimilhança para a concentração de glicose no plasma em 2 horas em um teste de tolerância à glicose, para discriminar diabéticas de não diabéticas para diversas faixas da concentração de glicose. Essas proporções foram calculadas a partir do conjunto de dados Pima Indias Diabetes. Então, para cada faixa de valores, calculamos a proporção de pessoas diabéticas naquela faixa. Por exemplo, na faixa de 60 a 80 mg por decilitro, 2 pessoas eram diabéticas, correspondendo a 0,75% do total, 2 sobre 266, e 36 eram não diabéticas, correspondendo a 7,2% das não diabéticas, 36 sobre 497. Dividindo essas duas proporções, nós temos então a razão de verossimilhança para esta faixa de valores, que deu 0,10. Analogamente, obtemos as razões de verossimilhança para as demais faixas. O uso da razão de verossimilhança evita a necessidade de se estabelecer um ponto de corte, fazendo com que cada faixa de resultado tenha sua própria influência sobre a probabilidade da doença. Neste exemplo, a razão de verossimilhança é mais baixa para valores baixos de glicose e bem mais alta para valores altos de glicose, indicando que essas faixas possuem um poder maior de discriminação do que nas faixas intermediárias. Esta aplicação, acessada por este endereço, mostra os valores da razão de verossimilhança para cada intervalo em que foram distribuídos os valores da variável de um teste diagnóstico. Vamos clicar nesse link. Essas duas curvas representam as funções de densidade de probabilidade para as diabéticas e para as não diabéticas, onde os parâmetros estão configurados no painel à esquerda. Então, para cada uma dessas faixas de valores, encontramos a razão de verossimilhança, calculando a área sob a curva das doentes em cada faixa e dividindo pela área sob a curva das não doentes no mesmo intervalo. Por exemplo, na faixa de 94 a 136, a razão de verossimilhança é calculada por meio dessa área sob a curva das doentes nessa faixa, dividida por esta área sob a curva das não doentes também nessa faixa. E o valor foi 0,62. De maneira análoga, nós obtemos as razões de verossimilhança para as demais faixas de valores. Nós podemos simular diversos testes diagnósticos, mudando os valores da média da população normal, desvio padrão da população normal, média da população doente, desvio padrão da população doente,
Também podemos alterar o número de intervalo de valores em que a variável é dividida. Por exemplo, vou aumentar aqui para 8 valores e aumento então o número de faixas onde são calculadas as razões de verossimilhança. No próximo vídeo, vamos ver a construção da curva ROC no R. Até lá!